Oi, pessoal! Oizinho, pessoal do YouTube, como vocês estão? Então, vocês estão vendo que a minha câmera tá um pouquinho diferente, é porque eu tô gravando aqui pelo computador, é porque meu celular tá carregando e eu acho que não há necessidade de eu explodi-lo por isso, né? Mas enfim, por aqui tá uma correria, mas tranquilo na medida do possível. Este vídeo eu acho que é o mais aguardado por mim porque ele tem um grande peso para o projeto. Porque desde que eu criei o projeto, eu tenho uma vontade imensa de fazer esse tipo de vídeo. Mas enfim, hoje é o dia de esclarecer o termo sinestesia de oficinas de sinestesia. Então, eu acho que a primeira coisa que eu deveria dizer é mais ou menos a minha definição e o que eu consigo entender de sinestesia. O nosso intuito aqui é refletir as concepções muito introdutórias em relação ao assunto, ao assunto e os assuntos, né? Eu acho que não é uma coisa só, que permeiam as artes, a sinestesia e a multissensorialidade, diante de inúmeras práticas de aprendizagem com base nas linguagens artísticas. Pode parecer um pouquinho difícil. É, desse jeito que eu tô falando pode ser, mas pode ter certeza que não é. Então, eu acho que a primeira coisa também é entender que a sinestesia significa a união dos sentidos. Eu acho que o melhor exemplo é salada mesmo. Uma salada de fruta, só que é uma salada de cinco sentidos. Isso pode ser entendido através da nossa comunicação, mas também nesse sentido, né, de forma de nos expressarmos e tal, mas também no que não é dito, no que é sentido internamente, não no sentido tátil da coisa, mas o que tá aqui, sabe? Difícil, né? Não difícil no sentido que é algo muito elevado, que depende de tempo, depende de muita coisa. Eu acho que é se debruçar no assunto que eu acho muito fascinante. Mas juntos eu acredito que não é difícil, pessoal. Eu acho que vai ajudar muito, que eu acho que vocês já devem ter percebido aqui no canal, é que eu tenho muitos vídeos sobre isso, que explicam a minha pesquisa e tudo mais. Então eu vou deixar aqui do meu lado a playlist que contém todos os vídeos que eu já publiquei aqui no canal. Não são muitos, mas tá caminhando para ser, até porque eu vou continuar participando de eventos, né? Então eu acho interessante ter esse registro, mesmo que os eventos não vão ser mais gravados, não vão ser mais online, ou pode ser que sejam online, né? Nesse mundo pós-pandemia, ou ainda entre a pandemia. Eu acho que gravar como forma de teste, como forma de mobilizar mais pessoas e não só o público do evento, eu acho isso muito bacana. Mas enfim, eu publiquei alguns vídeos aqui no canal falando sobre a sinestesia. Então, eles não são voltados a uma explicação profunda sobre o que é o termo, a história e tudo mais. Até porque tem um foco, um propósito para o evento, até porque eu mandei um resumo, eu mandei uma publicação, então tem o recorte dentro dessa minha pesquisa, né? Mas e para cada apresentação, mas eu indico mesmo assim assistirem, porque esses vídeos são curtos, eles são não chega nem a 20 minutos, então eu acho que eles são bem leves, porque o assunto já é complicado demais. Então, para que dificultar, né? Então, eu não estou aqui para piorar mais a situação. Eu tenho enfim, eu tenho vontade de ir mais para frente com o assunto sinestesia, né? Então, fiquem à vontade para assistir os vídeos. Eles são muito legais, espero que gostem. Enfim, acho que vocês vão gostar muito e é só clicar aqui na playlist. Ela é bem curtinha, mas foi feita com muito carinho. Bom, a gente está falando, né, de um estudo sobre os sentidos, né? E por onde a gente, enfim, por onde a gente pode começar a falar sobre isso, né? É, temos a biologia,
Eu acho que pensar essa parte humana, da nossa recepção, da forma que a gente se conecta, da forma que a gente percebe o mundo através dos sentidos, eu acho que a biologia pautada nessa parte mais do corpo humano e tudo mais é interessante. Temos também a neurociência, até porque a gente está falando dos sentidos, né? E o que fica mais próximo dos sentidos é essas pesquisas voltadas para o sistema nervoso. Então, envolve tanto o nosso cérebro no quesito estrutural mesmo, mas também conexões que de como funciona mesmo, mas questões de mente de forma subjetiva. Então, tá aí a psicologia que entra nessa nossa conversa, né? Porque a gente está falando, a gente está pensando, né, sobre os nossos comportamentos, nossas interações, tanto físicas quanto de alma, social, enfim. Mas também tirando esse lado um pouquinho mais científico da coisa, um pouquinho mais bem, não dizendo fechado, para não falar algo pesado para o lado da ciência, né? Respeito muito a ciência, enfim, mas eu não sou tão ligada a essa caixinha da ciência, né? Eu sou muito mais para as artes. Então, a gente também está falando das artes, né? Porque a arte as artes e a linguagem, não só o português, mas o inglês, o italiano, enfim, a forma de comunicação. Então, a gente é tocado, como eu falei, um pouquinho mais cedo no vídeo, né? É, não no sentido tátil da coisa, mas somos tocados em um sentido de alma, nossa alma ser acariciada por essas sensações. Então, a sinestesia, ela pode ser vista por inúmeras disciplinas, mas a gente tem que estudá-la, né, de alguma forma. Então, e de algum jeito, a gente começa por alguma delas, né? Uma dessas disciplinas. Então, a gente vai estudando, a gente vai conversando com os nossos sentidos e essas disciplinas também. Cada uma delas tem uma forma de comunicar ou perceber os estudos de, de sentido, né? E como a sinestesia está em trânsito nessa nossa conversa e nessas disciplinas. Então, a sinestesia pode ser vista por inúmeras disciplinas e a sinestesia vai ser argumentada de uma forma diferente em cada uma delas. Repito, vai continuar sendo a mesma coisa. A sinestesia vai continuar sendo a união dos sentidos. Só que para a neurociência, por exemplo, vai ser diferente em relação à perspectiva das artes. Vão conversar, vão ter pontos de igualdade e semelhança? Claro, mas a gente tem que entender que neurociência não é arte. É neurociência e arte é arte. Então, elas podem se comunicar, mas não necessariamente a sinestesia vai ser tratada como uma forma igual para todas as áreas. E enfim, eu entrei nessa perspectiva, até porque, enfim, eu só citei algumas dessas disciplinas, mas a gente também pode entrar em assuntos filosóficos, assuntos antropológicos, assuntos fisiológicos. E eu só mencionei um pouquinho porque eu acho que esse vídeo não dá para ser uma videoaula. Eu até pensei no começo que poderia ser legal fazer uma videoaula de sinestesia e tal. Mas uma videoaula sobre sinestesia é meio, sei lá, até porque inúmeros outros profissionais já fizeram isso. Eu até posso mencionar que tem uma playlist aqui onde tem vídeos de referências de outras pessoas, vão ficar bem aqui no izinho, mas enfim, é muito legal ver essas pessoas trabalhando sobre isso, mas enfim, é, tem outros profissionais trabalhando esse tipo de vídeo e já fizeram esses conteúdos tanto para sala de aula quanto para a internet. E eu acho que não é um momento de eu bancar a professora, até porque eu não sou qualificada para ser professora, então envolve didática, e eu acho que a minha didática não é a melhor possível, até porque eu não estou nesse processo de professor e tal. Eu falo enquanto pesquisadora do
do assunto, né, do processo. É um processo. É um processo, digamos assim. Mas, enfim, eu ainda sou muito novata e eu tô saindo agora da minha graduação. Então, quer dizer, não quer dizer que eu sei tudo, e não quer dizer que eu quero saber de tudo, e que eu vou saber de tudo. E eu só estou estudando a sinestesia e eu vejo que tem muitas pessoas muito mais especializadas do que eu para fazer uma super palestra sobre sinestesia, para fazer uma super aulona. E eu acho que hoje, em 2023, eu não estou tão preparada ainda. Isso porque o vídeo vai sair mais para frente, eu não sei quando. Eu estou gravando em meados de janeiro, mas eu não sei se ele vai ser publicado agora. Então, enfim, quando vocês estiverem vendo, vocês estarão vendo. E aí eu sei que muitas pessoas são mais especializadas do que eu, porque eu tô passando até a minha própria opinião agora sobre a sinestesia. Então, como eu falei, né, a sinestesia é um assunto muito difícil e complicado, mas não é impossível de ser entendido. Eu acho que eu mencionei que existem é, inúmeras disciplinas e que elas vão expor a sinestesia, né, estudando ela por inúmeras formas possíveis. E eu acho que não, enfim, sei lá, é, a gente pode pensar em coisas novas, né? Pegando a sinestesia para falar de si, mas enfim, sei lá, pegar matemática, pegar química, pegar física, e pode parecer um pouco distante esses tipos de diálogo, mas eu acho que tem a ver, sabe? Então, enfim, a gente pode parar para pensar e ver esses vínculos que vão acontecendo com a sinestesia e questões humanas, questões biológicas, questões artísticas. Enfim, é um balaio muito legal e que eu ainda estou nesse processo, nesse caminho de entender sobre ela. E eu acho que muitas pessoas estão nesse caminho, até porque se você está assistindo esse vídeo, ou você caiu de paraquedas aqui, ou você tem um interesse nesse assunto, até porque o título vem com essa ideia, né? Então, eu não sou neurocientista e existem inúmeros médicos, inúmeros pesquisadores da área do cérebro que podem falar da melhor forma e muito melhor do que eu. Então, eu não me sinto muito preparada de falar sobre esses assuntos, dessa anestesia de uma forma muito neurológica. Eu consigo falar no âmbito das artes. Então, eu realmente não me sinto preparada para dizer isso, mas eu sei que existem outros profissionais super preparados para tal e também tem inúmeras disciplinas que podem abarcar esse assunto, né? E, hum, enfim, eu tô bem mais acostumada, eu acho que na verdade, eu posso falar por mim, né? Que eu acabei encontrando essa anestesia na minha vida nas aulas de linguagem, né? Na parte de gramática, no lado das figuras de linguagem, que a gente acaba estudando a sinestesia, mais aproximada no sentido da imaginação, muito mais aproximada da criatividade, é muito mais perto da metáfora, mas a gente também precisa entender que a sinestesia não é só isso, ela é. Não, ela é uma condição neurológica, né? Então, ela não é só uma invenção, ela não é só a criatividade do ser humano falando, né? Ela enfim, ela não é só uma criação, ela não é só uma idealização, não é só pensar em propor novas visões, ela também é conexão puramente neurológica. Então, a gente tem dois lados da moeda, né? O lado da sinestesia, que é cerebral, no sentido de que realmente quando acontecem essas condições, né? Esses cruzamentos na cabeça que potencializam esses encontros entre os sentidos, mas também existe o lado da sinestesia que é dizer que esses encontros acontecem, mas não acontece comigo. Mas isso acontece, sabe? Ou eu tenho um anseio de que isso aconteça. Então, esses encontros, esses cruzamentos de sensação são reais, né?
real no nível energético, no nível nervoso, mas também no nível real de imaginação, no nível real de anseio, no nível real de pensar, de propor, enfim, tem esses dois lados, o lado real, que pode ser comprovado por questões de imagem, de cerebral, mas também uma, uma forma de se comunicar, né? De falar metaforicamente, digamos assim. Enfim, eu acho que tem esse lance do Benjamin, né? Tipo, Benjamin. Eu não sei se todo mundo fala Benjamin, mas eu cresci ouvindo Benjamin. Que é aquele aparelhinho que a gente coloca na tomada para possibilitar mais entradas na tomada. Então, eu acho que é isso, é meio que um catalisador nesse sentido de várias tomadas sendo plugadas ao mesmo tempo e elas estão sugando a mesma energia. Agora, parando para pensar, eu acho que não faz muito sentido, mas enfim. É, acho que a sinestesia é uma grande questão, é um emaranhado de assuntos que não termina nunca, e eu acho isso muito fascinante, porque seja a sinestesia de fato, seja a sinestesia neurológica, seja a sinestesia de fenômeno linguístico, seja a sinestesia, a pseudosinestesia, enfim, seja metáfora, seja artística, seja cinética, enfim, qualquer coisa que esteja relacionada à sinestesia vai dar muito pano para manga. E eu acho que é muito legal isso, porque, enfim, a gente está falando de, de mistura de sentidos, né? A gente sempre estudou que a visão é apenas os nossos olhos, a audição é apenas os nossos ouvidos, mas não necessariamente, sabe? Isso é muito legal e tem pessoas que experimentam isso, então, de forma real. Então, eu acho que a gente precisa sentar, pensar, conversar e estudar sobre esse assunto, sim. Enfim. Eu não vou me alongar muito, até porque, como eu falei, né, eu já disse que tem alguns vídeos aqui, tem algumas apresentações, seja na universidade que eu estudo ou na instituição que eu sou vinculada, a Fiocruz, mas também tem outros lugares que eu participei, de eventos que me proporcionaram falas incríveis sobre a sinestesia, e eu deixo aqui para vocês darem uma olhada. Eu acho que não adianta ficar prolongando esse vídeo. Eu acho que vocês têm um bom material aqui no YouTube sobre a sinestesia, ou próximo a esse assunto aqui no canal também, mas em outros canais, como eu falei. E eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada no nosso canal, ver essa playlist, dar uma olhada, ver o que você se interessa, pelo título, pela cor. Enfim, são apresentações acadêmicas, mas são bem legais. Elas podem ser um pouquinho chatas, sabe? Quem não gosta de palestrinha pode ser complicado, mas eu juro que eu tentei deixar um assunto muito mais leve, muito mais divertido. E eu acho que eu não vou dar muitos spoilers, mas os vídeos são bem legais. Eu adoro todo vídeo que eu faço, porque eu sempre vejo um erro e falo, você vai ficar, porque você é o erro que sustenta o vídeo, né? Sei lá, eu acredito que as coisas vão acontecendo e elas têm que acontecer. Então, se não tá algo tão perfeitozinho, eu acredito que a perfeição nos vídeos, elas são muito fluidas, né? O que que é perfeição dentro de um vídeo, né? Dentro de uma apresentação. Enfim, acho que eu falo para um público especializado, né, voltado para esse mundo acadêmico, que sabe o que é sinestesia, e que não sabe, vai acabar entendendo em poucos minutos, porque no fim a gente vai falar sobre questões metodológicas, questões do que eu fiz na pesquisa, PIBIC, enfim. É, isso não é impossível de se entender. Eu acho que a ideia é justamente a gente compartilhar esses assuntos com o pessoal, tanto da faculdade e pessoas que não estão na faculdade. Até porque a informação é para todos e não para um grupo só. Eu acho que tem que colocar, eu tenho que listar, né, essas questões da sinestesia aqui. Talvez no futuro eu faça um curso, enfim.
a gente tem que entender que a sinestesia tá na nossa vida. E pode parecer que eu esteja sendo muito doida, mas eu acho que um dia vocês vão entender o que eu tô falando, sabe? Vocês vão falar: caraca, lembra daquela menina doida? Eu achei no YouTube, enfim. Caraca, agora eu tô entendendo o que ela tá falando. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Pra vocês, quando vocês ficarem mais acostumados a falar sobre sinestesia e tal. Ih, tô gaguejando. Eu acho que é isso. Aqui no YouTube é uma parada muito legal que a gente pode conversar sem a necessidade de eu estar achando que eu tô conversando com alguém. Talvez eu esteja conversando só comigo mesma. E eu acho isso muito legal, porque isso meio que congela um momento da minha vida que é muito importante, que é pesquisar o que eu mais gosto de estudar, os sentidos. É, e, enfim, eu não sinto que eu tô tão preparada para conversar sobre essa anestesia, no sentido de estou passando o meu conhecimento. Talvez fazer videoaula, um curso com vídeos possa ser mais para frente, mas por enquanto não, porque eu não tenho tempo, mas enfim, eu só tenho desejo de uma novata, de uma iniciante no mundo da pesquisa, e eu acho que isso é muito bom, porque esse anseio de pesquisar, essa vontade de pesquisar aqui no Brasil, a gente precisa muito dessa paixão, mas a gente também precisa de condições. O Brasil tem pesquisadores, tem cientistas, tem artistas que têm muita paixão sobre o seu próprio trabalho. Eu tenho muita paixão sobre o meu trabalho. Tanto no mundo acadêmico na sinestesia, ou em outras áreas da história da arte, ou até mesmo no lado mais artístico, prático. Mas, sabe, a gente tem muita paixão no que a gente faz, mas a gente também precisa de fomento, a gente também precisa de apoio. A gente precisa também de condições básicas para desenvolver nossas pesquisas. É, e, e não só de pesquisa, mas também de sobreviver como ser humano. Eu preciso receber pelo que eu faço, sabe? R$ 400 não é o que eu faço. Não é o que você faz se você é PIBIC. Não é o que você faz como monitor. Sabe? A gente sabe muito bem qual é o nosso valor no mundo da pesquisa e está muito abaixo do valor que a gente recebe. Teve momentos que a gente achou que a gente perderia essas bolsas. Teve momentos que elas foram atrasadas, sabe? E isso é desrespeitoso da pior forma possível, porque a gente não tá brincando. A gente nunca nem brincou dentro da faculdade. A gente tá falando muito sério. A gente tá falando extremamente sério. Toda pesquisa é relevante porque a gente se debruçou para isso. E a gente diz todos os dias o quanto ela é importante. Então, a gente precisa de fomento, a gente precisa de apoio. E, e é isso. A sinestesia aqui não é fácil. Nada é fácil no mundo que a gente vive. Até porque a gente recebe comentários pesados sobre o que a gente pesquisa. Eles não são muito legais. Mas um dia a gente vai ter que realmente levantar a bandeira das nossas pesquisas e dizer que elas realmente são válidas. Vai sempre existir pessoas que vão julgar a gente, julgar o que a gente estuda. Mas a gente também precisa entender que um dia elas irão saber o que a gente estuda. E aí sim a gente vai ter prazer de falar, olha, você foi ignorante nesse momento, mas relaxa, isso vai passar, sabe? Então, é isso. Agora sim eu posso dizer que tá tudo caminhando, né? Eu sempre quis falar sobre esse assunto da sinestesia aqui no canal, até porque não faz muito sentido eu estar pesquisando sobre sinestesia e nunca ter mencionado a sinestesia aqui. Então, eu queria também me sentir muito orgulhosa de mim para fazer isso no momento certo. E eu acho que eu tô fazendo. E como esse vídeo, quase todos os meus vídeos são muito introdutórios, né? Sempre são uma pulguinha atrás da orelha de vocês e que isso sempre vai ser aprofundado em outros momentos e tal. E eu acho que eu tô tendo mais confiança sobre a pesquisa, eu tô tendo mais confiança sobre mim mesma como pesquisadora. Eu tô bem feliz, eu tô muito feliz de poder estar contando isso para vocês.
Eu penso que esse projeto só tem a crescer porque ele é lindo, mas eu sou uma pessoa só, né? Mas enfim, muito obrigada pela atenção e pelo engajamento. Eu acho que sem pessoas esse canal não existiria, mas enfim, eu tô falando muito mais, enfim. Eu adoro estar aqui tagarelando, só que eu preciso uma hora parar, né? Então, até quarta, gente. Tchau!